Legal, né? A gente começando pela televisão Transamérica, mais um programa Bate-Papo com apoio de Atacado Unique. A todos, obrigado pela companhia. No programa de hoje, daqui a pouco, nós vamos falar com os super-heróis do bem. Gente que dedica parte das suas vidas para minimizar a tristeza do próximo. Daqui a pouquinho. Antes, porém, eu converso com o Gesley Roberto. Exatamente. De Melo, ele que é terapeuta e vai nos contar hoje de uma técnica chamada constelação familiar. Gesley, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, um prazer pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Grato, é uma honra poder estar aqui conversando contigo e com a sua audiência. Bacana. Constelação familiar. Qual é a origem dessa técnica, Gesley? Então, a constelação familiar surgiu por um terapeuta chamado Bert Hellinger, um alemão que ainda está vivo, tem hoje 94 anos. Essa técnica já existe no Brasil há 20 anos. Olha. E é um conjunto de outras 14 técnicas terapêuticas. Então, constelação reúne em si a força e o melhor de 14 técnicas terapêuticas, sendo considerado hoje um modelo de ferramenta de terapia, de desenvolvimento humano mais poderoso, com melhores resultados, com uma visão mais profunda hoje que existe na atualidade. Através da constelação, vamos entender melhor, o que é possível ser tratado? A constelação ela é procurada para diversos temas, né? Ela pode ser utilizada para relacionamentos de maneira geral. A constelação hoje já é utilizada na área pedagógica, já é utilizado no apoio ao tratamento de saúde, médicos utilizam essa ferramenta, essa técnica, como um apoio também, como mais uma opção de tratamento na área de saúde. Constelação também hoje é utilizada na área jurídica, para facilitar os acordos, né? As negociações jurídicas. Então, a constelação ela pode ser utilizada para diversos temas. Na prática, Gesley, como é que funciona? Funciona assim, vamos imaginar que a pessoa me procure. Está com um problema familiar, está brigando muito com a esposa. Exato. Né, Sidney? Sidney não briga com a esposa, né? É só love, né? Mas enfim, o pessoal está brigando muito com a esposa e vice-versa, aquela guerra familiar, enfim. E aí? Então, a pessoa vai procurar por que seja uma queixa, por exemplo, de relacionamento de casal, relacionamentos entre pais e filhos. Perfeito. O que acontece? A constelação ela pode ser feita tanto uma constelação individual, quanto uma constelação em grupo. E nessa dinâmica, na hora que nós formos olhar essa situação, nós vamos buscar, através da técnica, a origem da onde que surgiu aquele desenvolvimento. Então, existem técnicas, a técnica em si, ela vai, por exemplo, numa situação em grupo, vamos colocar pessoas que representem o pai, pessoas que representem o filho, pessoas que representem aquele casal, e conforme a dinâmica que está acontecendo dentro do grupo, o terapeuta, que já tem um olhar treinado, vai conseguir observar o que é que está acontecendo ali, onde que é a origem, como foi que começou. Esse desentendimento de hoje teve origem em alguma coisa, que pode ser daquele relacionamento deles, como pode ser algo relacionado à história de vida dessas pessoas. Deixa eu perguntar para você, ver se nós estamos caminhando no mesmo pensamento. Sim. A polícia científica, quando acontece um crime, ela faz uma reconstituição. Exato. É isso? Exato. Não necessariamente com o criminoso ou com aquele que está sendo acusado do crime. Ela faz uma reconstituição no local. Exato. Seria mais ou menos por aí, você faz uma reconstituição do que está acontecendo na casa da pessoa? Exatamente, exatamente. Com atores. Seriam as pessoas que representam, né? O ator, mas não no sentido de atuar, no sentido de encenar. Okay. O represento no sentido de representar alguém. Represento alguém que não está presente fisicamente. Então, alguém está representando uma outra pessoa que não esteja presente. E a constelação, ela vai acessar a memória inconsciente das pessoas que estão envolvidas. E esses representantes, eles acabam espelhando, né? Ou seja, representando aquilo que está na memória inconsciente das pessoas. Te dar um exemplo bem legal. Seria mais ou menos o seguinte, como se você conseguisse enxergar um trecho da sua vida, como se fosse um filme.
e você assiste a sua própria vida como se fosse um filme 3D. Como é um filme 3D? Você assiste o filme e você se sente participando dentro da cena. Pode com isso observar aonde que você teve uma melhor ou menor performance, onde você acertou, onde você errou, o que poderia ser mudado. Porque a pessoa olha assim, nossa, aquele representante, vamos imaginar, está representando meu pai quando está brabo, faz exatamente aquela mesma fisionomia que a pessoa está fazendo. Eu, quando fico nervoso, me comporto exatamente assim. Ou seja, a pessoa consegue ver nos representantes, explícito ali, desenhado, ou seja, visualizado, o que acontece na prática. E a pessoa então tem a oportunidade de olhar de fora para dentro a vida dela. E ela participa dessa simulação? Participa, ela pode também entrar no campo em algum momento, a gente chama de campo de constelação, né? E aí, onde o fenômeno acontece. Nessa constelação, como é que você vai fazendo a reengenharia ali? Como é que você vai consertando ali essa questão? Para entender melhor como funciona, seria interessante que eu explicasse as regras que funcionam, as leis sistêmicas. Então a constelação, ela é pautada em 3 leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todos têm direito a pertencer. Ou seja, todos nós pertencemos a diversos sistemas. Perfeito. Por exemplo, nascemos num sistema familiar, temos uma sociedade, tem diversos sistemas, né? Todos têm direito a pertencer. Pode ser que alguém em algum momento resolva não pertencer mais a esse sistema. Por exemplo, essa família não é boa o suficiente para mim, eu não estou me dando bem com essa cultura, com esses costumes, eu vou me auto-excluir, eu vou sair desse sistema, vou morar lá no outro lado do planeta. Perfeito. Essa pessoa se auto-excluiu do sistema. Ou pode ser que em algum momento essa família ou o sistema de maneira geral, resolva que determinado indivíduo não é mais bem-vindo. Algo que ele fez, um costume, um padrão, fugiu ao nosso padrão tradicional, a família não gostou, excluiu aquela pessoa. Cada vez que alguém é excluído dentro de um sistema, o sistema ele tende a estar sempre equilibrado. Quando há uma exclusão, o sistema entra em desequilíbrio. O que o constelador faz é olhar que alguém poderia ser visto, valorizado, ser lembrado e não está sendo visto. Está sendo desprezado, excluído, então nós olhamos para isso e incluímos essa pessoa de novo. Então essa seria uma lei. Porque no dia a dia o ser humano é extremamente egoísta e cada qual olha para o seu quadrado. Né? Exatamente. E aí nessa simulação da constelação, ele pode observar também como que ele está interagindo. Então você consegue enxergar nitidamente, vamos imaginar o seguinte, uma família que tem uma tradição religiosa. Alguém daquela família resolveu não seguir aquela tradição de décadas. Ele resolveu ter outra opção religiosa. O fato dele ter uma escolha diferente pode ser que ele não se sinta adequado naquele sistema ou o próprio sistema acha que você renegou as nossas tradições e exclui aquela pessoa. Então essa seria uma lei. Segunda lei. Segunda lei é a lei da hierarquia. Assim como a primeira diz que todos têm direito a pertencer, a segunda lei da hierarquia diz que todos têm o seu lugar dentro do sistema. Ou seja, quem chegou primeiro tem primazia, quem chegou depois, quem chega primeiro escolhe o lugar. Quem chega primeiro é o mais velho, quem começa antes é o maior, mais experiente. Pode acontecer que em algum momento alguém queira ocupar um lugar que não lhe pertence. Então, por exemplo, numa estrutura de família, vou falar de família, que acho que é um modelo mais fácil. Todos nós viemos de uma família e fica mais fácil da gente visualizar. Então imaginemos o seguinte, existe um pai, uma mãe, anterior a esse pai e a mãe existem os avós, e essa família tem 5 filhos. O mais velho, segundo, terceiro, até o caçula. Vamos imaginar o seguinte, uma mãe quando vai sair de casa e vai deixar as crianças aí sozinha, você imagina a cena que ela vai chegar para o caçulinha e dizer, caçulinha, você que é o filho querido da mamãe vai sair de casa e vai deixar você cuidando de todos. Você fica responsável, não deixa eles fazerem bagunça. Isso vai acontecer na prática? Você acha que isso vai dar certo? Na prática, Somos 5 filhos, ela vai delegar o poder. Por que não vai funcionar? Seria a hierarquia, né? Exatamente. Primeiro, porque ninguém vai respeitar. Se bem que existem casos, né? Casos e casos. Que muitas vezes o mais novo
é o mais sensato da casa. Ok, né? mas os Houve mais uma quebra velhos, de sistema aí. com certeza, porque os mais velhos não vão ouvir um conselho, uma orientação. perfeito. Imagine alguém que vai ouvir um irmão que é 10 anos mais Jamais. novo que ele. Jamais. Quando isso acontece dentro de um sistema, essa regra é quebrada, essa lei da hierarquia. Ou seja, o sistema desacomoda, ele entra em desconforto, em desequilíbrio. Quando a gente olha isso dentro das constelações, nós buscamos colocar cada um no seu lugar. Perfeito. Isso pode acontecer, por exemplo, de um pai se comportar dentro do sistema como se fosse um filho. Ou um filho querer ocupar o lugar do pai. A gente vê, é muito comum hoje, os filhos ficarem por muito tempo dentro da casa dos pais. E às vezes o filho já está com 20, 30 anos e ainda tem um comportamento muito Infantilizado. infantil, né? Exatamente. E é um caminho de mão dupla. Tanto ele se faz infantil, como tem muitos pais que ainda infantilizam o filho na tratativa. Filho, quer comidinha? Quer que eu faça isso? Quer que a mãe faça isso? Quer que eu lave sua roupa? Existe muito isso, não tem? E com certeza existe. Porque nessa dinâmica de relacionamento, existe um interesse dessa mãe de manter aquele filho preso junto com ela, porque é importante para ela se manter neste lugar de mãe, de protetora, de ser amada, de ser quista, de ser necessária. E aí ela faz de tudo para segurar aquele filho com ela. E por outro lado, também existe dentro dessa dinâmica de mão dupla, um filho que não se sente seguro, maduro o suficiente para salvar e cuidar da sua Terceiro vida. pilar. E aí a terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Imaginemos que todas as relações, ela precisa de um equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca. Eu dou amor, desejo receber amor. Eu dou atenção, desejo receber atenção. Eu dou afeto, desejo receber. Quando alguém só dá e sente que não recebe a troca, ele se sente descompensado. Pô, estou dando tanto, não estou recebendo. Ou então, por outro lado, a pessoa só recebe e não consegue equivaler, não consegue retribuir aquilo. Perfeito. Isso entra em desequilíbrio Perfeito. e traz um atrito no sistema. Cada vez que a gente identifica isso dentro de uma constelação, a gente busca, então, trazer um equilíbrio. Mas as pessoas envolvidas nesse processo, vamos pegar a família, que é o mais comum, eles aceitam de bom grado participar e dizer, realmente eu estou errando na parte que me cabe nesse sistema. A pessoa aceita o seu erro ali? Aceita, porque é diferente. Quando você olha alguém reproduzindo um padrão de comportamento nosso, fica difícil da gente dizer que aquilo que está acontecendo não é a minha vida. A pessoa fica meio que envergonhada. Na verdade, ela se coloca no lugar, Isso, ela puxa enxerga, vida. porque a gente destrói aquelas barreiras tradicionais do ego, da pessoa em si admitir que ela é assim. Como é que funciona isso aí, Gésler? É por sessões? Como é que acontece? Qual que é A frequência a necessária. frequência? Como é que é o modus operandi desse tratamento? Então, a constelação, nós consideramos a constelação como uma terapia breve. O que seria essa terapia breve? Quando a gente diz breve, não significa que ela é pobre, que ela é fraca. Ok. Muito pelo contrário. Tem é um uma início, meio e fim. Eu preciso, muitas vezes, de uma única sessão, que pode durar 15, 20, 30, 40 minutos, depende da situação, da dinâmica, de como funciona. Uma única visita naquele problema, naquele olhar, só que isso é feito com uma profundidade tão grande que muitas vezes uma única sessão é o suficiente para a gente tratar aquela questão. Me dá mais um minutinho lá, por gentileza, diretor, só porque é um assunto bem interessante, eu não quero liberar o nosso convidado antes de concluir. Eu levo para o terapeuta uma problemática familiar. Mas muitas vezes eu quero resolver. Mas os meus pares não querem, ou não sabem, porque senão vai levar o pai, a mãe, todos os filhos, nem né? precisa. O cachorro, o gato, né? Vai geralmente um membro da família, aquele que está incomodado com a problemática do relacionamento dentro de casa, é assim que acontece? Exatamente. E ele faz o quê? Ele conta todo o enredo para o terapeuta? Na verdade, não precisa contar a história completa. Ah, ok. Porque através da técnica, a gente tem acesso ao inconsciente. Se ele for contar a história completa, ele vai contar de acordo com o ponto de vista dele. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu vou puxar a sardinha para o meu lógico. lado. O negócio Até é porque, Joesley, eu estou brigando muito em casa, né, com a minha esposa, mas é ela que é ruim, viu? É sempre mas a culpa que do você outro. fez? Eu não fiz nada. É ela que é isso e vice-versa.
Exatamente. Então você tem a ferramenta para eu tirar... vou buscar o inconsciente. O inconsciente, eu vou perfeito. buscar o inconsciente e tornar o inconsciente consciente. Perfeito, era isso que eu queria Porque saber. aquilo que a pessoa já sabe é o consciente, aquilo Claro. não é o que vai resolver. O que vai resolver é o que está oculto. É aquilo que ela não sabe, é aquele padrão de comportamento que ela não reconhece. Pela tua experiência nesse segmento, nessa técnica, nessa terapia, claro que respeitando que cada ser humano é um indivíduo único e responde de determinada maneira às terapias. Mas pelo teu conhecimento, qual que é o grau de aproveitamento dessa técnica? Que ele sai um bom nível de satisfação de resolver aquele problema. Olha, eu vou Que ele veio e te contou, Gesley, ó, 10. Vou sair desse relacionamento familiar e vou pegar o exemplo, por exemplo, da utilização da técnica hoje no meio jurídico. Ok. Que esse acho que é um assunto bastante interessante. O Brasil é o país pioneiro e de melhor resultado a nível mundial na utilização das constelações familiares no trato, nos acordos judiciais. Olha, Não que só interessante. em questões familiares, mas questões comerciais, questões entre empresas, questões tributárias, questões de maneira geral em que alguém precisa decidir alguma coisa de forma jurídica. Quando alguém entra com um processo contra alguém, o que ela quer? Na verdade, ela está correndo atrás dos seus direitos, ela não conseguiu resolver isso de maneira amigável, ela vai brigar na justiça. Em outras palavras, é isso que acontece. Vamos brigar e buscar os nossos direitos na justiça. Só que quando a gente faz isso dentro de um campo de constelação, nós não vamos com o objetivo de brigar. Nós vamos com o objetivo de vamos em busca do justo. Eu quero o que é de meu de direito e o justo, e eu quero que você tenha o seu de direito, o justo. Só queremos o justo. Eu só quero a minha parte e você fica com a sua parte. Quando os dois estão dispostos a ouvir sem agressão, sem vitimização, sem acusação, cada um pegando o seu quinhão, cada um assumindo a sua Perfeito. responsabilidade, o resultado fica mais tranquilo. Bacana, muito interessante. Bacana, gostei da explicação, muito bem resumido aí, por entender Legal. a constelação. Eu acredito que deve ser uma ferramenta muito útil, né? Para resolver essas demandas pessoais aí. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre constelação familiar, como é que deve fazer? Tem um contato, rede social? Sim. Fica à vontade. Eu Gesley. atendo no espaço terapêutico Território do Sol, Perfeito. que pode ser encontrado uma fanpage no Facebook, Território do Sol, onde a gente tem lá bem fácil de localizar. E também através do meu celular, eu atendo em domicílio, essa constelação ela pode ser feita em grupo, individual, pode Empresas. ser feita em empresa, é feito um trabalho corporativo. Bacana. Às vezes a empresa precisa, de alguma maneira, melhorar a qualidade dos relacionamentos, precisa encontrar entre os gerentes quem que eu posso promover para Perfeito. diretor. Vamos Bacana. fazer uma dinâmica para ver como é que a gente pode melhorar isso. Bacana. E aí o meu contato pelo celular é 41 99168 3973. 99168 3973. Gesley de Mello, Ronaldo de Mello, Roberto. Roberto de terapeuta, constelação familiar, espaço Território do Sol. Eu conheci lá, um lugar muito bacana. Gostoso, né? Meu querido, muito obrigado pela tua vinda aí, pela entrevista, ok? Eu que agradeço, foi uma honra poder falar de constelação, estar falando contigo e com a sua audiência. Bacana. Gente, abraço. vamos para o intervalo? Já voltamos em um minuto.